Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023, está começando aqui no YouTube e nas plataformas digitais mais uma edição da nossa hora de live aqui no canal do Papo Veloz. Você já sabe, a gente gosta bastante quando você deixa seus likes, quando você se inscreve no nosso canal, quando você ativa as notificações, quando você compartilha todo o nosso conteúdo em suas redes sociais. Sigam as nossas também, só procurar por PGM Papo Veloz. Como eu já falei, estamos no YouTube, estamos nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sejam todos bem-vindos, deixe seus comentários, eles são sempre muito importantes. Concordar ou discordar sempre faz parte, tá, pessoal? O importante é opinar. Com respeito, claro. Vamos começar? Não quero perder muito tempo. Vocês já sabem que... deixa eu primeiro falar que, dia 30 tem promoção nova chegando, tá, pessoal? Enfim. Vocês vão descobrir mais detalhes. Eu ia apontar pro livro. Ele tá ali na prateleira. É um livro muito bom que conta algumas histórias de Le Mans. Aí vocês vão perguntar, mas Le Mans já foi. Sim, mas o livro só vai poder ser sorteado agora. E por que da data? Porque no próximo fim de semana, daqui a 2 fins de semana, tem a decisão do WEC, do Mundial de Endurance, que decide o campeonato no Bahrein. Então, aproveitando que o WEC vai decidir o campeonato do Bahrein, a gente sorteia um livro sobre a corrida mais importante do WEC, que é uma das mais importantes do mundo do Endurance, a mais importante do mundo do Endurance. O livro escrito pelo Rodrigo Matar e publicado e vendido pela editora Gulliver. Aliás, a editora Gulliver está com um projeto muito bacana de financiamento para livros de esporte a motor. Tanto livros antigos que se perderam no tempo e podem ser reescritos, como livros novos. Tem muitos na lista. Eu mesmo já até salvei o link para poder entrar nesse financiamento quando tudo se acertar por aqui, sabe como é que é, né, pessoal? E, enfim, participem também. Entrem lá na editora Gulliver, procurem a seção Racer Books e apoiem, porque conteúdo bom eles têm mesmo. Vambora! Deixa eu colocar a vinheta certinha pra gente dizer que estamos abrindo mais uma live. Eu ainda tô por aqui, provavelmente semana que vem ainda esteja sozinho por aqui também. Eric Von Draxler, para quem acompanha nossas redes sociais, principalmente nosso Instagram, o Eric teve um probleminha de saúde. Ele não quis me falar, não estou escondendo nada de ninguém, ele não quis me falar, diz ele que vai contar tudo na próxima live. A próxima live vai ter 4 horas de duração. Ele for falar tudo que deve ter acontecido. Vamos ver se ele... Vou testar a objetividade dele. Enfim, ele teve que ir para o hospital por precaução. Ficou na UTI, mas apenas para que os cuidados fossem bem mais específicos. E fora isso, em nenhum momento teve em estado grave, estado de atenção, nada. Foi apenas uma medida protetiva, vamos dizer assim. Me fugiu a palavra agora. Quando a pessoa... ela poderia ficar na enfermagem normal? Poderia, mas vamos deixar no UTI para ter o nome certo. Já está no quarto, mandou vídeo, eu vou ver se hoje eu ainda edito e subo os comentários do Eric, e amanhã de manhã no YouTube já vai ter lá os comentários. Para quem assistiu no Instagram, já postei no Stories, mas vou deixar registrado no YouTube a opinião do Eric sobre esse fim de semana, gravado direto do hospital. Não faço a menor ideia de qual hospital que ele está no Rio de Janeiro, mas a previsão é que amanhã ele tenha alta e, claro, que seguem todos os votos para que ele melhore bastante, melhore 100%. 100% é difícil, chega no 90%, a única coisa que a gente não fica é 100%. Mas que ele esteja bem para retornar aqui com
de vez em quando alguns estressezinhos, mas isso aí é o de menos. O importante é a presença dele por aqui. Vamos começar, povo? Já tem comentário? Eu já tenho um cidadão, eu vou falar, vou dizer agora, Theo. Quando você for deixar comentário específico sobre alguma categoria, primeiro manda um boa noite, pra eu te registrar aqui, que eu não vou poder registrar essa mensagem agora, eu vou falar da MotoGP primeiro. Mas isso deu uma novela no grupo de carnaval. Enfim, vocês vão pensar, pô, grupo de carnaval o povo entende de corrida? Não, não entende, mas gosta. Já é o suficiente pra eu gostar da audiência. Porque o pior de tudo é o povo que acha que entende. É igual o samba do Império Serrano de 92, que eles... O refrão do meio é: nos olhos da claridade, até cego tem poder. O pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. É igual a mesma coisa do entendido. É o cara que não entende porcaria nenhuma e posa de entendido. Quando o cara não entende nada, pô, mas eu gosto pra caramba, ó, joinha. O cara posa de entendido sem saber de nada, ó, negativo. Tem uma música do César e Paulinho que traduziria bem isso, mas eu não vou falar qual é agora. Boa noite pra irmã. Tem que ser assim, claro. Boa noite, Papo Veloz. Carlos Fonseca deixando o recado, ainda que seja Vilela em voo solo. Fiz muito isso na época do meu blog, quando ainda se chamava Pisando Fundo, o meu antigo blog do Role, que eu vivo dizendo que eu vou voltar com ele, mas nunca volto, nunca dá tempo de preparar, escrever texto, enfim, é um saco. E o que acontece? Eu tô acostumado. Faz parte. O título da live acabou vindo a calhar, já que o Rio hoje está literalmente em meio ao caos. A Baixada Santista estava assim há algum tempo. A gente sabe os motivos que levam o Rio de Janeiro a estar um caos, mais ainda este caos. Mas não vou aprofundar em detalhes, que isso aqui não é canal de política. Sigam os especialistas. Quer dizer, os especialistas, né, povo? Não sigam canais voltados nem para um lado nem para o outro, que é óbvio que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas especialistas sérios. 23 de outubro, dia de Rei Pelé, sim. Caso estivesse entre nós, ele faria 83 anos. E ainda considero inadmissível que as homenagens, mesmo póstumas, não estejam à altura do maior futebolista do século. Enfim, Eric segue ao departamento médico, sim. Vamos ver até quando. Quer dizer, espero que seja até amanhã, né? Pelo amor de Deus. Vamos começar, povo. Vamos, né? Tô falando demais, não posso perder muito tempo, não quero perder muito tempo. Então vamos falar de MotoGP. MotoGP, o fim de semana em Phillip Island foi caótico, porque a prova... Primeiro, para começar, a corrida sprint seria na madrugada de sábado e a corrida principal domingo. Só que a previsão para domingo, e realmente se confirmou a previsão para domingo, foi de tempestade e ventania. Não é vento forte, é ventania. Eu vou chegar na Moto 3, vocês vão entender. A ventania completa. Prevendo isso, como a previsão para sábado estava maravilhosa, o que é mais importante, a sprint ou a corrida principal? A corrida principal. Eles inverteram. Eu fiquei possesso da vida porque eu falei, não vou nem assistir sprint, vou deixar para ver a corrida no domingo. Perdi a corrida. Justo quando eu perco a corrida, Johan Zarco conquista sua primeira vitória na MotoGP numa última volta excepcional, coisas que só o circuito de Phillip Island pode proporcionar. Jorge Martin abriu a última volta em primeiro e lá atrás dele o Pega pra Capar corria maravilhosamente bem entre Francesco Bagnaia, Johan Zarco, Brad Binder e Fábio Di Giannantonio, que já assinou a demissão. Sabe Deus o que vai fazer da vida no que vem, se vai pro Superbike ou se volta pra Moto 2. E os 5 entraram na última volta brigando. Quando o Martin perdeu a primeira posição, foi para perder de vez. Perdeu a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Quer dizer, a quinta não, ele ficou em quinto. Numa das ultrapassagens, quando o Bagnaia tentou
fazer uma ultrapassagem dupla. O Zarco meteu a moto, passou pelos dois, na curva 10. A bendita curva 10. Bendita no bom sentido. Curva mais maravilhosa do circuito. O circuito Phillip Island é inteira maravilhosa. Mas a curva 10 é incrível. Aquela descida, eu já chamo de curva da gaivota. Descansa em paz, gaivota. Quando o Zarco meteu por dentro, a gaivota foi em 2015, tá? Se vocês não viram, vejam o último Lembrança de Quinta. Eu não vou contar nada, não. Nessa prova desse ano, o Bagnaia tentou fazer a ultrapassagem, não conseguiu. Entrou na curva 10, o Zarco jantou os dois. O Bagnaia e o Martin. O Bagnaia tentou um golpe de sorte, tentou dar um X. O Zarco deu uma trancada. Mas o Zarco deu uma trancada de porta em cima do Bagnaia, que eu não sei como não saiu confusão no fim da prova. Acho que só não saiu confusão porque o Bagnaia foi o segundo, o Martin chegou em quinto, a distância aumenta no campeonato. Fábio de Gianantonio conseguiu seu primeiro pódio, completamente improvável, mas ele subiu ao pódio. Terceiro lugar, muito bom para ele. Brad Binder ficou em quarto, o Martin ficou em quinto. Muitos problemas na prova. E depois de 120 provas na divisão principal, o Zarco venceu. A própria Pramac e a própria Ducati dando declarações de que nunca deixaram de acreditar nele, que um dia ele venceria a corrida. E o Zarco vai com a moral elevada para correr na LCR no ano que vem, né? Até passar os resultados, né? Vai ter que passar o resultado completo de uma corrida. Enfim, quando tá abrindo a página, não teve, só para dizer que não teve a sprint, porque realmente a ventania foi total e não tivemos sprint. Então, o que acontece? Foi só uma prova nesse fim de semana. Johan Zarco venceu, então, né? Francesco Bagnaia o segundo, Fábio Di Gianantonio o terceiro, Brad Binder o quarto, Jorge Martin o quinto, todos no mesmo segundo praticamente. Marco Bezzecchi sexto lugar, pena que ele já tá ficando um pouco para trás no campeonato. Com os 15. Jack Miller o sétimo, Alex Espargaró o oitavo, Alex Marques o nono, Ené Bastianini o décimo. Esse tá devendo muito. Tá complicada a situação do Bastianini. Maverick Vinales 11º, Luca Marini 12º, Miguel Oliveira 13º, Fábio Quartararo 14º, Marc Marques 15º colocado. Classificação, né? Cadê a lista? Standings. Isso. Vou fazer melhor, vou abrir outra página, que aí fica só nos standings. Bagnaia 366 pontos. Ele já abre uma corrida normal de vantagem de novo para o Jorge Martin, que está com 339. Marco Bezzecchi ainda é o terceiro, com 293. Brad Binder, longe, com 224 pontos. Quer ver? Faltam 4 corridas. Falta Tailândia, Malásia, Catar e Valência. Vamos fazer uma continha rápida, são 37 pontos por fim de semana. 37 vezes 4 são 148 pontos. Menos os 366 que o Bagnaia tem, significa que oficialmente o Johan Zarco está fora da disputa. Significa que o Brad Binder está a 6 pontos de também ficar fora da disputa. A disputa vai se afunilando entre o Martin e o Bagnaia, e o Bagnaia vai voltando com a sua confiança que lhe deu o título de 2022, mostrando que número 1 não dá azar. O que dá azar é gente incompetente e gente ingrata. Tô filósofo hoje, né? Moto 2, né? Vamos ver a Moto 2 como é que ficou?
Quer dizer, vamos ver como é que ficou, não, né? Vou falar para vocês como ficou. Tony Arbolino venceu. A corrida foi acabada antes do tempo. Por causa da chuva, começou a cair um senhor temporal e os pontos foram colocados pela metade. Tony Arbolino venceu, com Aron Canet na segunda posição, Fermin Aldeguer o terceiro. Bom, aí começa a sequência de zebras, de pilotos que andavam meio sumidos do pelotão. Jeremy Alcoba, quarto colocado. Preste atenção nisso, para vocês não se perderem. Joe Roberts, o quinto. Izan Guevara, o sexto. Ailson Chantra, que já estava bem no campeonato, sétimo. Boben Snyder, oitavo. Pedro Acosta em nono. Pedro Acosta chegou em nono porque ele caiu na volta de apresentação e teve que largar em último. Ele largou exatamente, quer ver? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ele largou da 30ª posição. Chegou em nono. Aí o cara sobe já no primeiro ano pra MotoGP e tem gente que vem falar que é precoce. Não, não é. O moleque é um fenômeno. Marcos Ramírez em décimo. Também é outro que estava sumido. Depois que trocou de equipe, terrível. Taiga Hada, 11º companheiro. Acho que é a primeira vez no ano que a SAG pontua com os dois pilotos. Rory Skinner, 12º. Manuel Gonzalez, 13º. Piloto da VR46. Albert Arenas, 14º. E Ayogura, 15º. Completaram a prova somente ainda o Kota Nozani, Denis Foggia, Alberto Surra, Alexis Krieg e Lucas Tulovic. O Alonso Lopes caiu, não conseguiu voltar, mas ficou em 21º. E aí, quem não completou a prova porque levou um tombaço? Celestino Vietti, Matias Casadei, Jake Dixon, Sam Lois, esse aí, normal. Philip Salat, Sérgio Garcia, os dois caíram na mesma curva, só que separados, em momentos separados. O Garcia liderava, o Salat era terceiro. Os dois caíram. Barry Baltus, Zonta Vandenburg e Darren Binder. Darren Binder, coitado, caiu da Moto 1 para Moto 2, despenca e... Enfim, o psicológico dele já foi pras cucuias. Classificação. Pedro Acosta, 280 pontos e meio. Tony Arbolino, 224,5. Jake Dixon, 172. Aron Canet, 154. Sonkiat Chantra, 127,5. São 4 provas, aqui faltam 100 pontos. Então, dos 180... Só tem 2 pilotos brigando pelo título hoje. Pedro Acosta e Tony Arbolino, oficialmente. Jake Dixon já não tem chance. Por quê? Porque são 280 pontos e meio. 4 provas, não tem sprint na Moto 2 e Moto 3, 100 pontos, 180 pontos e meio. O Jake Dixon tem 172. A briga do Dixon é pelo vice-campeonato. Pelo título não dá mais. O único que pode ser campeão é Tony Arbolino. Moto 3 agora, né? Vamos falar da Moto 3. Denison Ju venceu uma prova, mas a prova não foi o mais importante desse fim de semana na Moto 3. O mais importante é dizer que a ventania que soprou durante a volta de formação, derrubou um monte de gente. Que depois até voltou para a prova, mas a ventania foi depois derrubando mais gente ainda. Ó a lista. Poucos aproveitaram. Quer ver? De quem caiu devido ao tempo, às condições terríveis. Falei na Moto 2, aquela leva que teve, porque ter corrida no domingo foi uma calamidade. Diogo Moreira tinha caído na volta de apresentação, de formação pro grid. A equipe conseguiu arrumar a moto, ele voltou para a prova, mas aí acabou caindo. Ivan Ortolá caiu. Filippo Farioli, enfim. Dos ponteiros ainda, Davi Munhoz caiu. Aí o Suryo Agi
Só anda lá atrás, tadinho do Mário Suriwagi. Davi Alonso caiu. Davi Salvador, novato ainda. Serifudin Asman, o nome dele é esse mesmo. Caiu também, o companheiro de equipe do Diogo Moreira. Primeira vez que os dois pilotos da MSI caem no ano. E Vicente Pérez também caiu. Olha a classificação da prova. Denison Dio aproveitou muito bem, ok, sem surpresa, moleque é bom. Ayumu Sasaki, ok, dentro do limite. Joel Kelso, terceiro colocado, levou a Prustel para pontuar. Primeiro pódio dele. Colin Vayer, o quarto. Adrian Fernandes, o quinto. Aí veio Ricardo Rossi, Taio Furusato, Raul Maziá, apenas o oitavo colocado, não aproveitou tanto assim, mas aumenta a distância no campeonato. Matteo Bertelli, Lorenzo Felon, Nicola Carraro, Stefano Nepa, Daniel Olgado, Joshua Watley e Ryusei Yamanaka. Os 15 pilotos que pontuaram classificação da Moto 3. Vamos abrir aqui para passar para vocês. Raul Maziá, 217 pontos. Tá mais equilibrado o esquema. Então quem tem menos de 117 ainda sonha. 217 para o Raul Maziá. 213 para o Ayumu Sasaki. 195 para o Daniel Olgado. Todos esses têm chance de título ainda. Remotíssimas. Algumas microscópicas. Mas tem. Davi Alonso, 180. O bagulho tá mais equilibrado. Denison Dio, 180. Ivan Ortolá, 152. Diogo Moreira, 128. Todos esses ainda têm chances. Do José Antônio Rueda para baixo, já não tem chance nenhuma. O Rueda tem 111 pontos. Mesmo que ele ganhe as 4 e todos os outros acima abandonem, ele só chega a 211 pontos. Próxima prova, mais conhecida como semana que vem, que é o Grande Prêmio da Tailândia. No próximo fim de semana, já a 17ª prova do ano, no circuito Buriram Chang. O Chang é por causa de quem banca o circuito, que é a empresa de cerveja Chang. Buriram, que é a localização do circuito. E a corrida vai ser patrocinada pela petrolífera OR. Impecável. Eu não sei se eu falei isso do circuito da Indonésia e também falo do circuito da Tailândia. Os caras montaram o paddock pro lado externo da pista. Só que aí veio pro lado interno, não tem arquibancada. Eu acho uma coisa genial. Para não dizer outra palavra, que eu prefiro não dizer aqui, que meus advogados já apitaram aqui no celular dizendo para não falar. Vamos aos comentários? Vamos ler comentários a respeito. Tailândia tem circuito, sabia não, presta muito pré-moto, tá? Não sei se para carro, para monoposto teria a grande prova, porque lá tem corrida da Asian Le Mans Series muito boa, tem corridas de turismo muito boas. A corrida de turismo, qualquer pista é boa. Não, o comentário não sumiu não, Theo. Calma, você tá estressado? Só porque o Grêmio perdeu pro São Paulo? Leandro Falso, de novo solo. Chegou atrasado, já dei a explicação. Volta o vídeo e assiste lá depois. Vamos pra próxima? Vamos, né? MotoGP já era, agora chegou a hora da gente falar de Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1, etapa de Austin. Max Verstappen tirou a graça do fim de semana, porque ele mesmo deu uma declaração dizendo que a Sprint Race nesse formato é terrível, porque tira a graça da corrida, porque a Sprint Race acaba entregando tudo o que vai acontecer na corrida. E é verdade. Pouquíssimas surpresas nós tivemos nos últimos anos da Sprint Race dizer uma coisa e a Full Race, a corrida principal, dizer outra. Talvez a mais assim tenha sido Interlagos 2021, quando o Hamilton largou na sprint em último
chegou em quinto, foi punido, largou em 10º e ganhou a corrida. Então, completamente previsível acaba sendo o fim de semana com o sprint. Verstappen faria a pole, por causa de uma distanciazinha, acabou perdendo a sua melhor volta, largou em sexto, mas na corrida sprint ele largou na pole. Dominou a corrida sprint, fez o que quis, ganhou fácil no sábado. E aí no domingo, largando em sexto, ele foi jantando todo mundo. Deixa eu até pegar o resultado, passar direitinho. Estados Unidos, bom, a corrida, vamos ver a sprint. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Ok. Aí na corrida principal, o Lando Norris largou bem, sumiu a ponta, ficou um tempão na liderança. Depois dos trabalhos de pit stop, ele ainda se manteve na frente, o Verstappen já aparecia em segundo. Aí o Lando Norris resolveu errar em 2 curvas e quando o Verstappen chegou nele, só faltou estender tapete vermelho numa das disputas de posição mais constrangedoras da história do esporte motor. Vou até beber água. Porque eu não ia botar o GC agora, mas já que eu já toquei no assunto do Lando Norris, eu vou falar. Porque quando o Verstappen chegou no Norris, o Verstappen não teve trabalho nenhum para passar. Não teve nenhuma uma disputa de posição, alguma coisa do tipo. Quando o Norris foi disputar com o Hamilton, ele só faltou jogar o Hamilton lá na Nevada. Tá de sacanagem, né, Lando Norris? Não foi só eu que critiquei essa falta de postura para um piloto que corre na McLaren e que cada vez mais vai se minando, porque o Oscar Piastri está passeando. Ah, ele bateu. Tá passeando. E não é de hoje que os pilotos, principalmente os mais novos, não disputam posição com o Verstappen. A Red Bull ameaçou alguém dentro do paddock, é isso? A Red Bull botou algum 3/8 na fuça de alguém? É isso que está acontecendo? Porque esse medo todo de disputar posição com o Pérez, o mesmo medo que não tem para os outros. Aí não, né? Aí o que acontece? Aí a gente fala mal do Lando Norris. Tem um cidadão... Agora eu posso pôr o comentário do... Agora eu posso pôr o comentário primeiro do Theo, só para dizer que ele deu boa noite. E por que ele fala do Super Álbum? O que aconteceu? Há algum tempo eu disse, e reafirmo aqui, que nessa temporada o Alex Albon está entregando muito mais do que o Lando Norris na temporada. E principalmente desde que o Oscar Piastri começou a se acertar, aí o Lando Norris sumiu de vez. Tá, não vai falar sumiu de vez porque ele tá pontuando, tá conseguindo uma certa frequência nos pontos, mas eu me refiro à postura. Não só ele, mas uma boa leva do grid. Eu diria quase todo mundo. Quando o Verstappen cola na traseira, os pilotos abrem, praticamente. Por quê? Tem que disputar posição. Ah, mas é o Verstappen, ele se vire para passar. Simples assim, se vira. Não, que não é bicampeão do mundo, já não é tricampeão do mundo agora? Se vira. Ah, o Helmut Marko vai falar mal depois. O Helmut Marko nem sabe direito mais o que fala. É inadmissível. Porque com o Hamilton, o Norris foi e disputou posição ferrenhamente. O Hamilton demorou umas 7 curvas para fazer a ultrapassagem, porque o Norris não desistia. Agora, essa postura tem que ser com todo mundo do grid. Né, Norris? Né, Ocon? Lamentável. E não fui só eu que disse isso. Foram vários outros que disseram. Todo mundo, quase unânime, da postura covarde do Norris tentar atrapalhar ao máximo
a ultrapassagem do Verstappen. Não, ele não fez nada. Isso não é de hoje, não foi só nessa prova, foram em várias. E aí, tinha um cidadão pantaneiro lá no grupo do Carnaval que foi falar que eu não tinha coerência. Porque quando o Albon teve na Red Bull, o Albon também não fez nada. Abre-se um parênteses, porque eu sempre disse isso aqui, desde quando a dupla da equipe era Sebastian Vettel e Mark Webber, o quanto que a Red Bull foca só em um carro. E o quanto o segundo piloto tem que se virar para correr num carro preparado para o piloto principal. É desde 2012 assim e vai continuar sendo. Nada leva a crer que vai mudar. O único que conseguiu equilibrar as coisas foi o Daniel Ricciardo, que quando o Verstappen chegou ele passou a ser o escolhido da equipe. E o Ricciardo ainda ficou uma temporada ali em cima insistindo, até que viu que tinha perdido espaços e foi para a Renault, foi para a McLaren, voltou para a AlphaTauri e tá uma negação. Aliás, eu concordo com o Vitor Martins do Grande Prêmio da ESPN. A pior burrada que a Red Bull fez pro ano que vem foi manter o Ricciardo na equipe. Era pro Liam Lawson subir. Simples assim. O Liam Lawson era para ser o titular. Acabou. Aí o Liam Lawson vai arrumar emprego em outra equipe, vão choramingar. Ah, é a Red Bull. Pois é. Verstappen venceu. Deixa eu voltar ao outro GC para falar que ele venceu a prova. E o que aconteceria? O Lewis Hamilton foi o segundo, o Lando Norris o terceiro. Na pista. Por quê? Tanto o Lewis Hamilton, segundo colocado, quanto o Charles Leclerc, que foi o sexto na prova, foram desclassificados porque o assoalho desgastou mais do que devia. E aí leve-se o quê disso? A pista de Austin é muito ondulada, chega a ser terrível a quantidade de ondulação, porque o Texas não é um terreno pantanoso, então não tem explicação tanta ondulação. Caberia agora um trabalho decente para deixar a pista mais lisa. E soa muito esquisito, porque tanto os companheiros de equipe, né, tanto o George Russell quanto o Carlos Sainz, não tiveram esse problema de desgaste. O que teria acontecido para Lewis Hamilton e Charles Leclerc terem desgastado a mais o assoalho? Ah, mas ele não interfere em performance. Claro que interfere, você tem que ter uma altura mínima. Se você baixa a altura do carro, quanto mais próximo do solo, melhor rendimento o carro tem. Se desgastou, foi porque o carro estava abaixo da altura mínima, porque ele tem um desgaste permitido. O que acontece é que a pista de Austin é muito ondulada. A Mercedes não previu, a Mercedes manteve e torceu para não dar problema. E a Ferrari? O que aconteceu? Por que o Leclerc teve? Aliás, a Ferrari está tentando sabotar o Leclerc de todas as formas, não é possível. Tamanha bateção de cabeça que acontece na Ferrari. Eu, como torcedor da McLaren, que detesto a Ferrari, estou adorando. Mas lógico que pro esporte não é bom. Já chega que um piloto de uma equipe está dominando, tal qual acontecia em 2002, 2011, 2013. E com isso, com a desclassificação de ambos, o Alexander Albon foi para nono. Por isso que o Theo estava me zoando, que o Albon pontuou. E aí, se você for comparar esse ano, claro que o Albon tá fazendo muito mais do que o Norris, porque o Albon corre numa Williams tétrica. E o Norris hoje tá no segundo melhor carro do grid atualmente. Segundo / terceiro que a Mercedes resolveu andar também. Aí muitos vão questionar, mas o Albon na Red Bull não fez nada, como eu estava explicando. A Red Bull, ela tem um problema gravíssimo de que qualquer piloto que for para lá vai se lascar. Gasly se lascou, Ricciardo se lascou, Kvyat se lascou, Pérez está se lascando. Não que o Pérez não esteja fazendo por merecer certas coisas, mas
tá mal pra caramba. Mas tem uma diferença. O Albon aprendeu com os erros e não mais os repetiu nem na AlphaTauri, quando ele voltou pra AlphaTauri não, pra Williams, e nem quando ele foi correr lá no DTM. Ele andou muito no DTM, no tempo que ele ficou lá. Então, o Lando Norris já devia aprender com certas coisas desde aquela estupidez que ele fez na Rússia, com um Toró vindo a caminho. Não, vou ficar na pista de pneu slick. Depois choramingou. Era a minha primeira vitória que tava perto. Ai, mimimi. Ai, hora do momento Bobs da live. Porra, eu tô com vontade de comer um lanche, Carlos. Minha gastrite não deixa. Leandro Fausto, menino Norris tá cavando a própria cova com certas coisas. Carlos Fonseca, amigo dos Tuyuyus, ele mesmo. Será que ele vai tá vendo a live? Não tá, falou que ia vir aqui, que ia me questionar, que ia me pressionar, jogar contra a parede, que eu vou fazer você confessar que tá errado. Ai, quem fala demais dá bom dia a cavalo, tá? Boa noite, mãe. Não tem problema, podia chegar no último minuto. Mãe, a mãe pode tudo. O filho da lei foi vilipendiado pela Red Bull. Por que filho da lei, ô Leandro? Não pesquei. Gente, eu não sou bom desses trocadalhos. Pelo amor de Deus. Pouco não é um tapete perto de copa. Pouco não é show, papai. Pouco show no. Fica pra NASCAR. Enfim. Não é de conhecimento, não é de segredo de ninguém. Conhecimento geral, quanto eu detesto a pista de pouco. Né? Acho sem graça. Acho mais sem graça do que purê de chuchu. Nunca comi, tá? Mais um pouquinho de água. Vamos para a classificação, né? Do campeonato. Que é isso que nos resta. Max Verstappen, 466 pontos, já abriu mais de 100 pontos. E não duvido dele abrir 200 pontos para o Pérez. Lewis Hamilton, terceiro colocado com 201. O Pérez está com 240. O Pérez vai meio que confirmando o vice-campeonato. Assim, essa punição para o Hamilton já era para estar lá em cima. O erro do Hamilton no Qatar ajudou o Pérez. Fernando Alonso, 183. Carlos Sainz, 171. Aí completa os 10 primeiros: Norris, Leclerc, Russell, Piastri e Gasly. Com a desclassificação tanto do Hamilton como o Leclerc, o Logan Sargent chegou em 10º. Primeira vez desde a Hungria 2021 que os dois pilotos da Williams pontuam na mesma corrida. Com isso, os pilotos, eu diria quase todos os pilotos em tempo integral, porque a zona na AlphaTauri, enfim, são 3 pilotos que correram na AlphaTauri em um carro só. O Nick De Vries não pontuou, Daniel Ricciardo não pontuou. Daniel Ricciardo chegou uma volta atrás do Tsunoda. A vergonha tá aí. Mas o Lyle Lawson pontuou, fez 2 pontos. Mas os pilotos, quase todos que já estão desde o início do campeonato, quer dizer, todos que estão desde o início, pontuaram. O Sargent conquista seu primeiro ponto. O primeiro norte-americano a pontuar. Deixa eu ver uma coisinha. Posso fazer uma pequena pausa? Eu preciso achar este cidadão, que eu quero ver os resultados dele. Ele não pontuou, verdade. Eu tava procurando o Scott Speed, mas o Scott Speed não pontuou nas corridas. Ele pontuaria em 2006, só que ele não respeitou a bandeira amarela, tomou 25 segundos, xingou todo mundo na federação. Aí em 2007, no meio da temporada, ele saiu para entrar o Vettel, o resto todo mundo sabe o que deu. Primeiro ponto de um estadunidense desde o Michael Andretti. Desde que o Andretti foi terceiro em Monza, 1993, que um estadunidense não pontuava na Fórmula 1. Incrível.
Vamos fazer o seguinte, eu vou falar dos construtores, sabe por quê? Porque o Eric adora quando eu falo assim, né? Red Bull, 706 pontos. Max Verstappen, 466. Mercedes, 344. Ferrari, 322. McLaren, 242. Alpine chegou aos 100 pontos. O resto tá lá atrás. Williams, 26. Alfa Romeo, 16. Haas, 12. AlphaTauri, 10. 26 pontos a Williams. Enfim. Próxima prova é no México. Nesse fim de semana. Vamos ver, né? O que sai. Lembrando sempre, para a Red Bull não quebrar o recorde da McLaren de equipe que mais pontua, ela tem que perder uma prova até o fim do ano ainda. Se ela ganhar México, ganhar Interlagos, ganhar Losail e ganhar Las Vegas e Abu Dhabi, as 5 provas que faltam, ela quebra o recorde e passa a ser a equipe mais vitoriosa em uma só temporada. Bora para a próxima, povo. Deixa eu ver se tem mais comentário por aqui. Tem mais comentário. O Leandro. Ah, filho da lei. Lawson. Tá, nota 3 para você, Leandro. Sargent P10. O que é quilômetro por hora? Os memes são os montes. Gasmito P10. O gás. Gasly que não acelere. Tá começando a ficar na eterna promessa. O Alesi do século XXI. A McLaren tá chegando. Tá chegando na Mercedes, né? Mas acho que tem muita coisa ainda. Tem muito ponto. Mercedes já deu uma disparada gigante. Mas chega não. A McLaren, se quiser, vai ser terceira a colocar. Pode chegar na Ferrari. Mas na Mercedes não chega não. Tem muita gente. A McLaren vai ser vice dos construtores. Mas esquece. A Mercedes está subindo muito. A Ferrari é que corre o risco. E eu gosto pra caramba. Bora, vamos falar de NASCAR. NASCAR pra gente falar que Christopher Bell tá na final e, de novo, eu não vou cravar os finalistas. E eu corro o risco de ficar sem 2 finalistas, mas tudo bem. Corrida em Homestead, estamos vendo aí os melhores momentos já. Da largada em Homestead, primeira fila com o Martin Truex Jr. e Bubba Wallace. Tyler Reddick ali atrás, Tyler Reddick numa situação delicada no campeonato. Vamos passar daqui a pouco a pontuação para vocês. Mas o Bubba Wallace começou muito bem na primeira posição, com o Martin Truex Jr. andando bem em segundo. Não, aqui tem que ser assim para vocês verem melhor. Isso. Christopher Bell, vocês estão vendo ele aí na lista? Não estão, né? Aguardem que ele vai aparecer lá no fim. Senta. Como diria a vinheta, senta que lá vem a história. Deixa eu até colocar ela aqui. Senta que lá vem a história. Porque tem chão. Aí, Kyle Larson, que começou andando bem, mas a linha de fora era melhor. A linha de fora é a preferida do pessoal, né? O pessoal aqui em Homestead adora andar na linha de fora. E foi o que o Kyle Larson tentou fazer durante muito tempo na prova. Só que ele bateu. Já tá classificado, claro. Outro que bateu e que se complicou demais foi o Denny Hamlin. Aí a primeira bandeira amarela apareceu porque Rick Stenhouse Jr. brincou de peão da casa própria. Novidade. Grande novidade. Cara, Rick Stenhouse Jr. só anda bem em Daytona e Talladega. É impressionante. Parece o Johnny Herbert. Nunca fez nada de decente na Fórmula 1. Ganhou 3 corridas. Monza, Silverstone e Nürburgring. Só nos tempos. Aí o primeiro segmento completado. Com a vitória do Bubba Wallace. Aí começou o segundo segmento, Kyle Larson e Brad Keselowski, que estavam brigando até então, começaram a dar aquela disparada. Aí o Byron assumiu a segunda colocação e o Martin Truex Jr. veio buscando a 4ª colocação.
E o Keselowski se mantendo bem. E se mantendo muito bem na linha de fora. Ryan Blaney, que o fim de semana para ele foi muito bom. E aí Kyle Larson começou a perder em rendimento. E começou a ficar cada vez mais. Já não achava o traçado ideal da pista. Ele já tinha dado aquela beijoca no muro. E acabou abandonando a prova. Ryan Blaney, genial, começou a escalar o pelotão também. Passou e venceu o segundo segmento. O patrocínio, acho que foi Duracell no carro, né? Meteu-lhe potência extra no carro. Terceiro segmento, ele largou na pole, com o William Byron em segundo. William Byron andando bem, mas precisando melhorar a pontuação. Keselowski, Hamlin e Larson. O Hamlin, tadinho, com vários problemas no... Já estamos no terceiro segmento, tá, pessoal? Primeiro e segundo tivemos poucas coisas. Ó, o Kyle Larson buscando linha de fora ainda. Foi pro box. Aí o Larson fez isso aí que vocês estão vendo. Eu tinha que manter o suspense, né? Ele deu uma traulitada, chegou muito atrás do Ryan Blaney, enfiou o carro na quina, na agulha. Podia ter sido um acidente muito mais grave. Por sorte foi só um susto. Ryan Blaney relargou. Depois de muito tempo, Ryan Blaney, a prova voltou. Aí nessa relargada aí, Ryan Blaney com Denny Hamlin em segundo, William Byron em terceiro, Al Bell em quinto. Vocês estão vendo? Christopher Bell em quinto estava lá atrás o tempo todo, não fez nada na corrida. Aí tivemos a bandeira amarela acionada por causa disso aí. Entre Ross Chastain, Carson Rosselvar e uma panca bem feia do carro número 15, que eu não sei quem é, mas vou ter que procurar rapidinho aqui para ver se eu acho quem é o carro 15. Deixa eu pausar rapidinho os melhores momentos para não passar coisa feia, né? Cadê? Deve estar lá atrás, tá? J.J. Allen. Tava pescando. 42 não era o Carson Rosselvar, tá, pessoal? Era o John Hunter Nemechek. Era ele no carro 42, que ficou pelo muro, assim como o Ross Chastain também. Estamos acompanhando aí de novo o Chastain batendo, já estava fora dos playoffs mesmo. Aí eu acho legal que o pessoal tenta controlar o carro, é um desespero. Olha lá. E o spotter numa hora dessas é essencial para falar, vai no meio, vai por fora, por dentro. 38 voltas pro fim, Hamlin em primeiro, Blaney em segundo, Bell já aparecendo em terceiro. Como eu falei, o Ryan Blaney foi muito bem na prova. O mesmo não dá para dizer de Denny Hamlin. Olha o que o Bell fez. Olha o que o Bell estava aprontando. Mas quem segura um piloto desse? É impressionante. Eu assistindo a corrida, foi impressionante. Aí o que aconteceu com o Hamlin? Tá, o pneu furou. Azares que acontecem. E, enfim, eu acho que o Hamlin já era. Porque Martinsville não é muito a cara dele. Ele não é a cara de Martinsville também. Dentro do carro, olha lá. Quando o pneu estourou. Eita, pum, no muro. Aí já era. Aí dançou. Deu aquela baixada de cabeça. E nada podia ser feito. O Denny Hamlin saindo tristíssimo do carro. Claro, não poderia ser por menos. Ele vê as chances de ir para a final de novo ficarem pelo caminho. A cara do Joe Gibbs só olhando, falando: oh meu Deus. E de novo o Denny Hamlin, o piloto que mais venceu e não foi campeão. Não sei se da história, mas acho que dos atuais, disparado com certeza, o piloto que mais venceu corrida e não foi campeão até agora.
Martin Truex Jr. também parado no box com vários problemas, sofreu para um caramba, tendo o carro trazido para trás. A esperança de muita gente era que algum piloto de fora do playoff vencesse. Mas aí o Christopher Bell aprontou quase isso que vocês estão vendo aí, né? De novo largando na frente, William Byron buscando vencer e classificar. Ryan Blaney na mesma situação, mas o carro do Christopher Bell estava um filé, como diriam os outros. Olha o que ele vai fazer. A jantada que ele deu no Blaney, né? Tem que mostrar. Os melhores momentos tem que mostrar isso. Joe Logano passando para quinto. O Kevin Harvick ficou muito para trás. 25 voltas para o fim. E o Christopher Bell só ensaiando a ultrapassagem em cima dos dois primeiros colocados. Ele sofreu um pouquinho com o Logano, mas conseguiu resistir bem. Aí o que aconteceu? O Byron se livrou do Blaney, o Blaney se livrou do Logano, o Bell se livrou dos dois. Aí quando ele grudou no William Byron, não teve o que fazer, ele já tinha assumido a liderança, fez a ultrapassagem. A esposa do Bell, desesperada ali no stand da Joe Gibbs, passou e aí foi um tchau. Foi um tchau tão bem dado que o Byron perdeu o rumo da corrida e o Ryan Blaney assumiu a segunda colocação. Faltando 7 voltas para o fim, o Blaney grudou no Byron, fez a ultrapassagem. Para o Red, que a coisa já tinha ficado feia, já tinha ficado lamentável, e aí veio para a vitória Christopher Bell, classificadíssimo. Estará competindo pelo título na etapa de Phoenix. Vamos ver os resultados, né? Deixa eu passar agora como é que foi. Bom, primeiro só os 10 primeiros, né? Christopher Bell, Ryan Blaney, Tyler Reddick, William Byron, AJ Allmendinger, Bubba Wallace, Ty Gibbs, Joe Logano, Aric Almirola e Austin Dillon. Foram os 10 primeiros colocados. Vamos passar primeiro os resultados da Xfinity. A Xfinity teve corrida esse fim de semana. A Xfinity já... Na Xfinity corre em Martinsville. Sam Mayer venceu, está classificado. Riley Herbst foi o segundo, Joe Hunter Nemechek o terceiro, Austin Hill o quarto. Aí, completando os 10 primeiros, Dale Earnhardt Jr. correu essa prova, Daniel Henrique, Parker Kligerman, Brandon Jones, Sam Smith e Joe Graf Jr. Aí na a Truck Series, essa sim já definiu os seus classificados para a grande final. Carson Hocevar venceu, com Ben Rhodes segundo, Corey Heim em terceiro, Corey Heim, não sei, Grant Enfinger o quarto, Bailey Currey em quinto, Stuart Friesen o sexto, Matt Crafton, Raja Karut, Ty Majeski e Chase Purdy completando os 10 primeiros colocados. A Hailie Deegan chegou na 28ª colocação. E vamos para a definição, né? A Truck Series, primeiro, já tem seus 4 finalistas. Corey Heim, Carson Hocevar, Ben Rhodes e Grant Enfinger. São os 4 que lutam pelo título. Lembrando sempre, na final em Phoenix, entre os 4 finalistas, chegou na frente a campeão, pode ser 26º ou os outros atrás. Chegou na frente a campeão. Um Toyota, 2 Chevrolet e um Ford entre os finalistas. Na Xfinity, falta uma prova, falta de Martinsville. Por enquanto, os classificados. Sam Mayer está classificado, não tem perdão quanto a isso. Venceu, já está classificado, já garante a JR na final. John Hunter Nemechek é o segundo, 3.154 pontos. Cole Custer, 3.113. Austin Hill, 3.113. Na bolha, Justin Allgaier, 3.110. Então a gente tem Cole Custer, Austin Hill e Justin Allgaier separados por 3 pontos. O resto é só vencendo. Sam Smith,
está 49 pontos atrás do corte. Chandler Smith, 54 pontos. Sheldon Creed, 65. Esse, então, só vencendo. Venceu, tá na final. Vamos ver se a gente vai ter um finalista. Vai ter um vencedor diferente desses. Muita gente interessadíssima nisso. Restam 2 vagas para a final da Truck. Christopher Bell e Kyle Larson já estão lá. Vão correr em Martinsville, claro. E em Martinsville é onde os paybacks são. Todos os pagamentos de dívidas são cumpridos. Mas a gente tem o seguinte. William Byron, quase garantido, tem 30 pontos acima do corte. Está tranquilo para ele. Ryan Blaney, 10 pontos acima do corte. Tá meio confortável. Não tanto. Tyler Reddick, 10 pontos a menos. A briga por pontos, porque vai ter uma vaga por pontos ou 2, mas uma das brigas por pontos é entre esses dois. Ryan Blaney e Tyler Reddick. Diria que é a vaga que falta. William Byron, 30 pontos, tá só um desastre. Tira o William Byron dos playoffs. O Blaney teria que fazer o fim de semana perfeito e o Byron o fim de semana esquecível. Pode acontecer de alguém vencer e tanto o Blaney quanto o Reddick morrerem abraçados? Sim, pode. Mas, se caso tivermos um vencedor repetido ou um vencedor que não esteja nos playoffs, passam 2 por pontos. William Byron está quase garantido. Ryan Blaney e Tyler Reddick por pontos devem decidir a última vaga a princípio. Martin Truex Jr., menos 17 pontos. Denny Hamlin, menos 17. Chris Buescher, menos 43. Só vencendo. Um desses 3 só vencendo. Martin Truex Jr. se dá muito bem em Martinsville. Chris Buescher me impressionou em Martinsville. Tyler Reddick também. O Denny Hamlin não é o especialista em Martinsville. Grande expectativa para ver quem vai para essa final. Se teremos alguma zebra. Por enquanto teremos Penske, 2 da Hendrick e 1 da Joe Gibbs. Fora temos 2 da Joe Gibbs, 1 da RFK e 1 da 22XI. Tanto a 22XI, que é a do Jordan e do Hamlin, que tem o Tyler Reddick, quanto a RFK, a Roush Fenway e Keselowski, que tem o Chris Buescher na disputa, pela primeira vez chegando numa semifinal. Chris Buescher numa temporada brilhante, o Tyler Reddick confirmando o grande piloto que é. Claro que esse sistema de playoffs, ele às vezes é cruel, porque você tem 3 corridas para manter pontos que você acumulou lá atrás, por isso a temporada regular é tão importante, por isso que os pontos de playoffs são tão importantes você vencer os segmentos. E às vezes um vacilo você perde muito terreno, como foi o caso do Reddick, que andou muito bem a temporada regular. Martin Truex Jr. andou muito bem a temporada regular, e a princípio um dos dois vai ficar fora da final, no mínimo. É uma pena. Passar os dois eu acho impossível. Não passa. Truex Jr. e Tyler Reddick não passam. É impossível. Vamos para mais comentários, né, pessoal? Tem mais comentários por aqui. Jurava que nesses tonéis tinham água. Pô, se tivesse água, ia ser uma batida muito forte, Leandro. Caramba. Ia ser uma batida muito forte, porque ia ter o peso do muro. Praticamente. Matheus Góes, boa noite. Tô quase indo embora, Matheus. Leandro Fausto, Bell vai ser o futuro campeão, mas não agora. Espero estar errado. Pô, nossos palpites foram por Pascucuia, o Leandro. Eu já errei. Eu, por enquanto, estou na torcida para passarem 3. Mas não vão passar 3, vão ser 2. Isso não passar só 1. Enfim, segue-se desde que a gente começou a nossa live. Desde que a gente começou a brincar um pouco por aqui, que nenhum, nem integrante, nem ouvinte, nenhum crava os 4 finalistas. E vai demorar ainda pra chegar nisso, né, pessoal? Bora! Chegou na hora, né, pessoal? Você sabe que essa musiquinha
É hora de dar tchau? Tem mais resultados lá nas nossas redes sociais? Tem isso aqui, ó. E também tem isso. É o alerta de título, e tem título feminino, claro, para falar da F1 Academy, que teve seu desfecho de temporada nesse fim de semana em Austin. Tá lá os resultados, a Marta Garcia foi campeã. A Marta Garcia que no início do ano estava quase sem equipe, estava meio que implorando por uma equipe, conseguiu a vaga na Prema e mandou na temporada. Eu diria que, acho que, não sei para onde ela vai, mas se eu sou a Prema, é que já tem a Prema já colocou o André Antonelli. Então, provavelmente a segunda vaga vai ser de algum piloto que já está ou pela 3 ou pela 2. Mas eu colocaria ela na Fórmula 3 facinho. Tranquilíssimo. Já mostrou ser do ramo. E não digo só por causa de corrida, eu digo de performance durante a prova. Poucos erros, pouquíssimo erro, aliás. Lembrando, pessoal, nessa semana tem os nossos quadros de terça e de quinta. O personagem de terça tá aí, ó. Vou começar a botar no GC para vocês se programarem e assistirem e darem o like, tá, pessoal? Principalmente, não sei se o Leandro Fausto tá ouvindo, avisa aqueles mal acabados, que fã da Indy, que vivem batendo no peito que somos muito fã, apoiamos tudo. O conteúdo de IndyCar do personagem de terça e do Lembrança de Quinta é o pior que tem. Tá ali disputando com os da MotoGP, quem é pior. Eu falo de alguém da Fórmula 1, bomba. Eu falo de algum desconhecido da Fórmula 1 do grande público, bomba mais ainda. Eu falo de MotoGP e Indy, os números são baixos. Vou continuar falando, claro, mas os números são baixos. Então, torcedor da Indy não é tudo isso não que vivem plantando por aí. Por falar na Indy, ó a lembrança de quinta-feira. Grande Prêmio da Austrália de 2002 da kart. Por quê? Vocês vão descobrir na quinta-feira, tá? Porque eu não vou falar não. Soube que a Nobles trocou de nacionalidade. Cara, ela continua sendo brasileira na lista. Ela pode estar usando, por algum motivo extra, a sua nacionalidade belga que ela tem. Mas pelo que eu saiba, vamos até procurar. Cadê? Continua. Conseguiu a vaga. Eu tenho que achar onde é que ela tá correndo. Ela tá correndo em alguma Fórmula 4. Agora me pegou. Onde que ela tá correndo? Tá correndo na Fórmula 4. Uma boa pergunta, gente. Não faço a menor ideia. Mas sei que ela tá competindo. Quando sobe a musiquinha é hora de cantar para subir. Então, na outra notícia também, né? A notícia principal desse fim de semana, Pietro Fittipaldi vai correr a temporada regular da IndyCar finalmente. Esperamos que dessa vez ele não tenha azar, como ele teve quando ele correu pela Dale Coyne, que começou andando bem, aí bateu, foram 3 revezando aquele carro. Agora não. O carro 30 da Rahal é dele, que era o do Jack Harvey, e o Jack Harvey não vai continuar na equipe e ele pega o carro 30. Muita gente estava resmungando do Yuri Vips. Porque o Yuri Vips foi sacaneado, foi roubado. Cara, o Pietro é um piloto de há muito tempo querido na Indy. Agora que pelo visto ele focou, vou correr na Indy, vai correr na Indy. E vamos ver se ele vinga na temporada, né? Pessoal, grande abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Lembrando sempre, estamos no YouTube, estamos nas plataformas digitais ou então no nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Leandro Fausto largou o osso. Cara, eu não diria largou o osso, porque ele estava indo bem no WEC. Na verdade, ele está indo muito bem no WEC, na J. Eu espero que ele continue no WEC. Ele anda muito bem. E estava indo bem, mas não sei se de repente, como não vai ter LMP2, e a J talvez não suba os 2 carros, e aí ele acabou ficando meio a pé.
Para correr na Europa Le Mans Series não vale a pena, então é preferível correr a temporada da Indy, e se pintar alguma coisa, ele corre Le Mans. Vamos ver se dá certo. Mas pegou uma boa equipe, sim, com certeza. A Rahal é uma boa equipe. Pessoal, obrigado. Vamos encerrando por aqui. Lembrando, mais uma vez, Leandro fala, não, Leandro, não dá tempo de mais nada, tem que encerrar a live. Falo da Haas. Não fala. Fala da Haas. A Haas na Fórmula 1. Não, tô falando na. Não, eu entendi o largou o osso seu, que foi na Haas. Eu entendi, é isso mesmo. Mas na verdade ele não largou da Haas, vai continuar sendo piloto de teste lá. Mas pelo menos ele vai correr agora, né? Vai ficar só passeando pelo grid. Pessoas, lembrando sempre, na sexta-feira tem o aquecimento, estarei aqui mais uma vez em voo solo, provavelmente. Amanhã, personagem de terça, Alessandro Zanardi. Quinta-feira, lembrança de quinta, com o GP da Austrália de 2002, a kart. O vídeo já está lá disponível para vocês clicarem. Respondam as pesquisas, tem pesquisa, tem 2 enquetes em cada uma das lives, então entrem lá e já respondam. Divulguem ao máximo, compartilhem, que amanhã o vídeo está disponível publicamente, mas tem a enquete lá para vocês responderem, já podem responder desde já. Grande abraço a todos e a gente volta na sexta-feira, pessoal. Abraço para vocês, boa semana, hidratem-se e cuidem-se. E a gente volta, pessoal. Abraço a todos. Tchau.